Oi, 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 galerinha, tudo bem com vocês? Vamos para uma aula gravada nossa? E ó, coisas importantes. Essa aula gravada não é necessariamente de exercício. Por que a gente está falando isso, queridos? Porque eu tenho certeza que vocês já estavam assim, lá vem o exercício de sujeito, lá vem o exercício de predicado. Não, respira. A aula de hoje é em cima de uma das obras do Paz e de questões retiradas das provas anteriores de primeira etapa. Então se liga que é bem interessante. Hoje a gente vai falar de um escritor que é assim, ó, lindo e maravilhoso e que muitas pessoas pensam que ele é brasileiro. O mais interessante é isso. Muitas pessoas pensam que é um escritor brasileiro, mas não é. Saramago, gente, não é um escritor brasileiro. Saramago é um escritor português. Deixa eu puxar para cá esse vídeo, senão atrapalha. Ah, nem, eu queria que vocês vissem a carinha do Saramago. Eu acho que aqui atrapalha menos. Então, é um escritor extremamente popular no mundo. E o interessante de pensar é que, assim, por mais que ele tenha escrito desde sempre, desde quando ele era muito jovem, ele se dedica à área realmente da literatura quando ele se aposenta. Ele começa a se tornar realmente um escritor para a sociedade mundial quando ele se aposenta. Então, muitas pessoas pensam que ele começa a escrever somente depois dos 60 anos. Não, ele escrevia antes, mas ele não publicava antes com uma frequência para se tornar um mega escritor como acabou morrendo e sendo conhecido e morrendo, né? Gente, Saramago morreu em 2010 e assim, eu lembro do período da morte do Saramago e para mim foi uma das mortes mais assim, tristonhas, porque é um escritor que eu tenho uma paixão imensa por ele. A escrita dele é uma escrita extremamente poética, então a escolha de vocabulário dele é uma escolha linda, sempre muito pensada. Ele tem uma acidez, uma crítica refinada, que é da gente assim deixar o coração quentinho, gente. É da gente olhar e falar: meu Deus, como assim? Como que a pessoa sai do nada e escreve uma coisa dessa? E assim, você sai assim, deslumbrado, essa é a palavra, deslumbrado com a beleza da escrita desse autor. É impressionante, mas vamos por partes aqui, porque se eu for rasgar seda para o Saramago, a gente só fala da rasgação de seda, não fala dos pontos significativos aí para vocês. Primeiro ponto, ele é nascido em Portugal e filho e neto de camponeses. Esse aspecto vai ser interessante por conta do texto que está na Matriz do Paz, só por isso. Publicou seu primeiro livro em 47. Ele publica esse primeiro livro aí, segura, e tem uma obra dele que são os Cadernos de Lanzarote, que é uma espécie de diário que ele vai escrevendo ao longo da vida e que ele termina de escrever, né? Termina de escrever no ano da morte dele. Um outro livro que também ele finaliza deixa eu ver se eu lembro aqui, gente, Ensaios de Caligrafia. Eu acho que é isso. É um livro que levou quase que a vida dele inteira. Então, o Saramago segue uma trajetória parecida com a do Fernando Pessoa nesse sentido. O Fernando Pessoa escreveu durante a vida toda o livro do Desassossego. E o Saramago foi escrevendo durante a vida inteira aí, em especial os Cadernos de Lanzarote, que são crônicas que ele vai anotando no decorrer da vida, e eu acho que é ensaio sobre caligrafia, gente. Eu acho. Ensaio sobre caligrafia. Vou tirar minha dúvida vou tirar minha dúvida e lembrar, né? Porque assim é um dos livros que ele tem muitos elementos poéticos também e a gente acaba esquecendo os títulos. Então já viu, né? Então dentro desse contexto, gente, um outro ponto importante dele, ele tem uma literatura com um olhar crítico para a sociedade, e essa criticidade fez com que ele brigasse com Portugal em um determinado momento da vida dele, e aí fosse morar em Lanzarote, que é uma divisa ali de Portugal com a Espanha. É muito mais território espanhol do que território português. É importante frisar isso. Então, assim,
Essa criticidade dele vem em todas as obras, para ser mais exato. Em todas. Em Intermitências da Morte, por exemplo, ele traz uma análise da sociedade, do comportamento humano, se a morte, personificada na obra, né, se a morte deixasse de um determinado país, começasse a fazer greve. Gente, o nome da obra é a de caligrafia que eu estava falando para vocês, é Manual de Pintura e Caligrafia, perdão. Ensaio é o ensaio sobre a cegueira, então juntei os dois aí. Me perdoem. Manual de Pintura e Caligrafia é a obra que ele também ficou durante um bom tempo escrevendo, a vida dele inteira escrevendo. E Ensaio sobre a Cegueira é uma das obras clássicas aí do Saramago em si, que se transformou em filme e que, por sinal, foi dirigido por um brasileiro, que foi o Fernando Meirelles. Se eu não me engano, o filme foi lançado em 2009 e o Saramago já estava assim, bem velhinho, já estava vindo de uma crise séria de saúde e ele ficou muito emocionado ao pegar, né, ao se deparar com um filme que puxava a essência do livro dele. Então, isso está representado num filme chamado José e Pilar, num documentário chamado José e Pilar, que conta a história do José Saramago durante alguns anos, né? Uma equipe vai acompanhando a vida do José Saramago, junto com a Pilar del Rio, que foi esposa do Saramago por mais de 20 anos aí, nessa reta final, e que também é uma mulher com esse olhar crítico para a sociedade, uma espanhola com um olhar crítico para a sociedade. Depois eu posso contar fofocas da vida deles. A Pilar, por sinal, até hoje é presidente da Fundação Saramago, ok? Algumas obras aí para a gente citar, gente. O Ensaio sobre a Cegueira, que eu mencionei agora para vocês, que é uma obra clássica e conhecida do Saramago mundialmente. O Evangelho segundo Jesus Cristo. Quem gosta de Saramago fala dessa obra como a melhor de todas dele. Eu amo Saramago e para mim Intermitências da Morte é a melhor obra dele, porque traz um olhar muito assim, muito além, um olhar para aquilo que são os medos humanos também, né? E aí o que me chama atenção nessa obra é que às vezes a gente tem muito medo da morte, mas se esquece de que a gente morre no nosso dia a dia socialmente, quando a gente deixa de aproveitar a vida com as pessoas que estão ao nosso redor também. A Caverna, que é uma das obras clássicas dele, Caim, por sinal, é uma obra que ele pensa quando ele está saindo do Brasil. Ele veio divulgar um dos livros, que é A Viagem do Elefante, e A Viagem do Elefante tem uma história com ela, gente. Quando eu estava fazendo a seleção do mestrado, isso ó, há algum tempinho, é uma obra muito pequenininha, né? Não é uma obra muito extensa, e foi uma das obras que eu parei assim para poder ler durante a prova que era de manhã e o resultado que ia sair à tarde. Eu parei, passei o dia lendo e o Saramago diminuiu a minha ansiedade com relação a essa seleção. E tem uma outra obra que é A Bagagem do Viajante, gente, que olha, é lindo, porque a bagagem do viajante é um viajante de vida. O que que a gente carrega na nossa mochila do dia a dia, na nossa mochila da existência da vida. Então é uma obra lindíssima. E aí tem uma cena linda nessa obra que é o personagem central indo cumprimentar um mendigo meio bêbado. E aí ele percebe que aquele mendigo traz alguma história para a bagagem dele como viajante da vida. Eu não sei se vocês perceberam, mas aqui o Evangelho segundo Jesus Cristo, Caim, são obras que mencionam algo da Bíblia, né, das histórias bíblicas. E o Saramago era ateu. Curiosidades saramaguianas aí para vocês. O Saramago era ateu, ele não acreditava em Deus, em nada. Agora, ele era um crítico ferrenho dessas questões religiosas e, e de religiosidade.
né? Tanto que numa das situações mais críticas em relação à saúde dele, quando ele sai do hospital e fazem uma entrevista com ele, perguntam: e agora, você acredita em Deus? Mesmo depois de ter passado por uma situação como essa, de que você estava praticamente morto e voltou à vida, ele falou assim: mas isso é da natureza humana, é aquilo que a ciência não sabe explicar. E, sinceramente, todos vamos morrer. Então, não temos que ter medo da morte. E isso deixa muito claro o Intermitências da Morte. Ele coloca a morte personificada como uma mulher muito sedutora. Amores, deixa eu continuar aqui. Meu Deus, senão não vou, né? Vamos lá, gente. A obra que está na matriz do paz de vocês, puxar para cá, é Este Mundo de Injustiça Globalizada. Então, de uma injustiça que, ó, tá girando o mundo todo, tá pegando todo mundo. Então, um texto dele é um ensaio, vamos pensar assim, um ensaio poético. Quando a gente fala de ensaio, tem uma análise aí crítica, né? É um ensaio poético falando sobre o dia a dia, falando sobre as atitudes humanas, falando sobre a relação governo com o povo, e foi apresentado no segundo Fórum Social Mundial em Porto Alegre. Olha que bonito. Então, assim, o Saramago nessa história, viajando o mundo com muita sabedoria, olhando as atitudes dos governos como um todo. E aí eu dou gente, eu esqueci de contar uma outra curiosidade do Saramago. O Saramago é um escritor português, de língua portuguesa, que ganhou um prêmio Nobel de Literatura. Ah, isso é importante? Importantíssimo. Olha quantos escritores maravilhosos a língua portuguesa como um todo tem, e aí eu estou falando de países como o Brasil, países que estão na África, países como Timor-Leste, Portugal, que, assim, dentre esses, somente um ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. E o Saramago é uma criaturinha que tem ali proximidade, tinha, né, melhor dizendo, proximidade com o famoso Gabriel Garcia Marques, um escritor colombiano fabulosérrimo, ok? E que escreveu, por exemplo, 100 Anos de Solidão, O Amor nos Tempos de Cólera, que é uma obra bem interessante para vocês lerem na atualidade. E que também foi outro escritor que ganhou o Prêmio Nobel. Então, eles tinham ali uma proximidade bem interessante. Queridos, esse fórum, né, o fórum consiste num processo de reflexão coletiva. Então, quando a gente fala, teve um fórum, a gente está pensando em pessoas de várias áreas do conhecimento, pensando, projetando, analisando situações específicas. No caso desse fórum, as relações sociais mundiais. E aí se tem conferências, se tem palestras, se tem minicursos, seminários, testemunhos, atos políticos, divulgação de textos de livros e tudo mais. E vai de um público desde crianças a um público adulto. A Malala, por exemplo, foi uma das jovens em fóruns mundiais pensando as questões sociais, políticas e econômicas. E hoje, por sinal, se eu não me engano, a Malala finalizou uma graduação na Universidade de Oxford. Olha que interessante. Então, assim, voltando para cá, geralmente esses eventos têm um valor assim cultural muito forte, um valor político, crítico muito forte, e acaba produzindo aí acaba produzindo textos, espaços, convivências em 4 grandes eixos: produção de riquezas e reprodução social. O que essas riquezas representam para a produção social? O acesso às riquezas e à sustentabilidade. Então, por isso, social mundial também, a afirmação da sociedade civil e dos espaços públicos, o poder político e a ética na sociedade. E galera, poder político e ética é algo que o Saramago colocou muito dentro dos textos. Porque não adianta se pensar uma política só. Os políticos são corruptos X, corruptos Y, esse é o político correto. Não, se não pensar
o comportamento humano, porque há uma relação aí de diálogo, uma relação dialógica entre o comportamento das pessoas e quem está no poder também, quem apoia ou quem deixa de apoiar, ok? Esse fragmento aqui foi retirado desse link que a gente está colocando para vocês, e a obra Este Mundo da Injustiça Globalizada está em domínio público neste outro link aqui para vocês, tá bom? Então, postando os slides para vocês terem acesso a tudo isso. Essa obra, gente, é uma obra política. Este Mundo da Injustiça Globalizada é uma obra poética e política. A narrativa se passa com uma visão do camponês. Por isso que eu falei para vocês que a forma como é o fato do Saramago ser filho e neto de camponeses colaborou nesse sentido. Então, ao mesmo tempo, tem um olhar aí político, bonito, crítico, tem um olhar poético, simples, de sabedoria que o camponês tem em relação à vida. E esse camponês vem com o tema da morte da justiça, a justiça personificada aí. O Saramago adora uma personificação, gente. Então, assim, é a morte personificada, é a justiça personificada, é a ética personificada lá no ensaio sobre a cegueira, por exemplo. Então é bem interessante de vocês perceberem esse olhar aí poético dele, essa escolha dele, né? A justiça continuou e continua a morrer todos os dias. Essa é uma frase que está dentro da obra em si. Continua a morrer todos os dias e continuou a morrer todos os dias. Então percebo que ele não está falando de um momento X, ele está falando que a justiça, aos olhos da sociedade, morre todos os dias sempre. E os sinos não param de tocar, os sinos anunciando a morte da justiça. É bem interessante pensar nisso. O que traz à tona aí também, gente? A Declaração Universal dos Direitos Humanos, como foi um texto que foi publicado num fórum social aí, traz muito as questões daqueles documentos primordiais, documentos que embasam as relações humanas. E um desses documentos é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que também está na matriz de vocês. Tem uma crítica aí a instituições sociais. Que instituições sociais são essas, gente? Não é só um partido político, não é só um político X, mas são partidos políticos independentes de quais sejam, sindicatos, ou sejam representantes aí de grupos, de coletividades, movimento sindical internacional também. Então, ele está falando da atitude humana e não necessariamente de um político, de uma situação. E olha que ele teve momentos de falar somente de um aspecto político em Portugal, tá? Mas não é o caso desse texto. O processo de globalização econômica em curso, que traz assim uma velocidade de informação, uma velocidade, um avanço imenso em ciência, em tecnologia, mas também traz aquele olhar que precisa ser o causador de adormecimento social, a inércia das pessoas na sociedade. Ao mesmo tempo, a globalização é o responsável pela dominação de todo o sistema político. Um sistema que, assim, os fortes se sobrepõem em cima dos mais fracos, dos mais frágeis socialmente, e um limitador da ampla e real democracia. É um texto que ele vai questionar o que é o conceito de democracia. Então, a morte da justiça com questionamento sobre o conceito de democracia, que se a gente pegar lá do grego até os dias de hoje, já tem, várias mudanças, várias mesmo. Então ele traz isso de forma sutil, de forma poética para dentro do texto. Então, o que fazer? Ele pega e coloca exatamente essa reflexão dentro do texto. Gente, é um português de Portugal, ok? Então, tem situaçõezinhas aqui como um econômico, que é esse ozinho aberto aí no meio do caminho. Um debate mundial sobre a democracia e as causas da sua decadência.
Ele deixa clara a decadência da democracia, sobre a intervenção dos cidadãos na vida política e social, sobre as relações entre estados, estados com letra maiúscula aí, se referindo às nações, ok? E o poder econômico e financeiro mundial, que não está pensando numa sustentabilidade do mundo, está pensando na sustentabilidade, no poderio de cada nação. É importante pensar nisso. Sobre o direito à felicidade e a uma existência digna, sobre as misérias e as esperanças da humanidade, ou falando com menos retórica, esse menos retórico ao diálogo dele aí com o público, falando com menos aquilo que todo mundo já sabe, dos simples seres humanos que compõem um por um e todos juntos. Gente, essa frase eu acho belíssima, porque é a sociedade que representa a minha individualidade, mas eu faço parte de um coletivo também. Então eu tenho a responsabilidade de mim como um ser individual, mas também da pessoa, a Vânia, como um ser dentro de uma coletividade. Eu não posso pensar só no meu individual. E isso reflete muito a morte da democracia, porque a democracia é uma visão de um coletivo, é a voz e o poder de um coletivo, de uma nação, né, de um povo. E quando a gente pensa somente no individual, a gente está colocando uma arma na cabeça da democracia. Olha a democracia aí personificada de novo. E o que diz a matriz? Questões como quem sou, quem nós somos e o que posso e o que podemos fazer se encontram no artigo 5º da Constituição Federal da República Federativa do Brasil. Gente, a nossa Constituição de 1988, a Constituição que é chamada de Constituição Cidadã, porque traz exatamente aí nesse artigo 5º as prerrogativas, as situações do que é o cidadão brasileiro, dentro de todas as suas diversidades, sabe? Dentro de todas as suas diferenças, pensando a cidadania brasileira na sua multiplicidade, de forma múltipla e com contribuições para a discussão, compreensão do ser humano inserido no mundo e no ordenamento jurídico. Então, não é o ser humano individual, é o ser humano dentro da coletividade, para o bem do coletivo, que é o que o Saramago coloca no texto dele. Então, a gente está matando a justiça e matando a democracia, achando que a gente está fazendo um bem comum de forma individual. A gente está destruindo a nossa forma coletiva de sustentabilidade, de existência. Então, não seremos, não estaremos, não faremos. Então, ele deixa isso muito claro. O indivíduo também é sujeito e produto de um contexto social mais amplo. Olha a matriz colocando aí. Ele é individual, inserido no seu contexto social amplo. É um ser histórico inserido no processo de formação da identidade nacional ocidental, da identidade brasileira, de suas relações com as transformações culturais, científicas, religiosas, políticas, tecnológicas, artísticas, literárias e tudo. Essas transformações e alguns desses aspectos contribuem para a compreensão do indivíduo como um ser social inserido num grupo. Então, é o homem dentro da coletividade, a responsividade do homem no meio coletivo. Eu estou usando o termo responsividade aqui, gente, pegando do Bakhtin aí, tá? Nós somos seres que temos a responsabilidade e a responsividade de pensarmos de forma coletiva, a responsabilidade de cuidarmos um dos outros e temos também que ter uma empatia em ouvir as respostas do mundo diante das nossas atitudes. Então é bem interessante pensar isso. E dois textos se encaixam muito bem nesse circuito aí. O texto do Saramago e o texto do Sérgio Vaz, que já foi trabalhado pela galera de literatura com vocês, tá? Então, assim, a abordagem o objetivo da abordagem da língua não se restringe ao domínio da norma padrão. Então, não vai olhar aí os textos somente pelo domínio da norma padrão, uma vez que busca comportamentos linguísticos conscientemente adequados às variadas situações de uso. Então, a oração dos desesperados tinha um contexto discursivo linguístico diferente, por exemplo,
do este mundo da justiça globalizada, da injustiça globalizada. Então, eles têm padrões diferentes aí de escrita sobre o ponto de vista literário e sobre o ponto de vista discursivo também, tá, gente? Nas ciências humanas, os conceitos de equilíbrio e de movimento estão ligados às permanências e rupturas, mudanças e desigualdades nas formações históricas, culturais e sociais, ou seja, na formação da sustentabilidade da humanidade. Não estou falando sustentabilidade aqui no sentido de pensar o meio ambiente, a planta, os animais de forma sustentável. Também é, mas não é somente isso. Mas é pensar como a sociedade estará daqui a 30 anos, 40 anos, de forma ética, de forma coletiva, de forma empática. É importante frisar isso, tá, gente? Portanto, é importante nesse objeto a abordagem dos problemas ambientais urbanos. Esses problemas ambientais, gente, o fenômeno urbano pelos continentes, o ritmo de crescimento das cidades, o desenvolvimento das metrópoles, a expansão da urbanização, a intervenção humana no meio natural. Então, tudo isso é interessante de pensar e, sob o ponto de vista biológico, sobre o ponto de vista sociológico, tá? É importante olhar isso. Essa perspectiva para pensar o espaço geográfico aponta para uma acumulação desigual de tempos e ultrapassa as fronteiras políticas de cidades, estados e países. Olha o tanto que esse trecho é bem significativo, gente. Isso não é mais uma questão específica de somente as cidades estão crescendo, é isso que está prejudicando o meio social. Não. Está crescendo e está construindo conhecimento de algum modo, mas esse conhecimento está favorecendo a sustentabilidade daquela cidade, daquele estado, daquele país, daquela nação, e dessa nação diante do cenário mundial, diante do global. Será que isso está acontecendo? É pensar a sustentabilidade do micro para o macro. Eu acho que é algo bem interessante aí dentro desse texto. Sugiro que vocês pausem o vídeo, leiam o texto para a gente fazer as questões que estão vindo aí, ok? Colocamos de novo o link do texto aqui embaixo nos slides para vocês. Leiam com calma, voltem para a gente mexer aqui, ok? Então, uma pausazinha aí para vocês. Vou continuar, mas façam a pausa. Como que caiu essa obra no Paz, galerinha? Aqui a gente tem um fragmento lindo e maravilhoso do Saramago. Quer fazer da literatura à ecologia, da fuga das galáxias ao efeito, deixa eu puxar, ao efeito estufa, do tratamento do lixo, às congestões do tráfego, tudo se discute neste nosso mundo. Mas o sistema democrático, como se de um dado definitivamente adquirido se tratasse, intocável por natureza até a consumação dos séculos, esse não se discute. Olha que bonito. A gente está vendo a democracia morrer, mas não se discute. Se discute a questão do trânsito, a questão do lixo, a questão do universo, da ecologia, da literatura, do efeito estufa, mas não se discute a democracia, que é uma questão de poder que influencia em todas as nossas outras relações sociais. Então, ele traz esses elementos aí. Então, um dos fragmentos que vocês fizeram a pausa e leram, vamos pensar assim, e aí a gente vai para os trechos de itens aí que caíram no Paz. Saramago se contradiz, pois afirma que o sistema democrático é intocável por natureza e, portanto, não se discute, ao mesmo tempo que propõe que é urgente promover um debate mundial sobre a democracia. É intocável para quem, né? Vamos pensar assim. Galerinha, esse item aqui é um itemzinho errado.
Por quê? Porque ele fala que, assim, o intocável aí é pelo conceito e não necessariamente que não deva ser discutido ou que não foi discutido em vários momentos. Foi até muito discutido, exatamente por isso que a gente tem uma democracia que destoa do conceito de democracia que nasceu lá no berço grego. Então, não é necessariamente uma contradição do Saramago aí, é uma ironia saramaguiana, tá? Vou colocar o videozinho aqui para cima para não atrapalhar os demais itens. Saramago propõe que se debata o sistema democrático e se adote uma atitude crítica de estranhamento de sua real condição. Será que esse item é verdadeiro, gente? Ou falso dentro desse contexto? É um item certíssimo. É exatamente isso que ele quer. Olha, que tipo de democracia nós estamos construindo na contemporaneidade? Que tipo de democracia nós, como cidadãos do mundo, não só de uma nação, estamos debatendo num fórum como esse? Então, assim, vai sim causar estranhamento, e o estranhamento não é ruim. O estranhamento vai fazer com que a gente reflita o melhor caminho. Ele traz muito isso dentro do texto dele. Felicidade e existência digna são temas presentes em Epicuro e Saramago. Epicuro, gente, outro textinho que está lá na matriz do paz de vocês, abordados de formas distintas e em diferentes épocas pelos autores. Esses temas se relacionam à importância das escolhas humanas. Gente, esse item é lindo de bonito, de certo, de tudo. É exatamente isso. Qual é a noção de felicidade? Qual é, principalmente em Epicuro, que vai falar desse conceito de felicidade. E Saramago traz muito a noção de existência digna. E que essa existência digna traz aí o suporte de uma felicidade cotidiana. Então é bem interessante. Aqui a gente já tem um outro fragmento do texto do Saramago, e em especial, gente, esse fragmento aqui vai tratar de questões gramaticais. Serão assim, é um fragmento que vai dar mote para questões gramaticais, ok? Então, a expressão para assinalar as horas do dia e da noite foi empregada no texto no sentido figurado. Galerinha, sentido figurado é no sentido conotativo. Galerinha, aqui é um item errado. Não foi usado no sentido figurado, foi no sentido denotativo mesmo, para assinalar a passagem de tempo, para assinalar o nosso dia e noite, as nossas travessias do dia a dia. Então foi aí no sentido real. No segundo parágrafo do texto, a forma verbal houvesse inicia orações que expressam possibilidade remota. Então, verbo haver aí nessa historinha, galera, item equivocado. Pelo contrário, traz a ideia aí, não é de possibilidade remota, mas de questionamento em si. No trecho apresentado, predomina a tipologia textual dissertativa, estando presentes também elementos narrativos. Eu já falei para vocês que o texto do Saramago tem marcações poéticas, e é um texto com crítica política, é um texto com um olhar político. Então, a gente tem aí, sim, a junção dessas duas marcações de tipologias. De fato, a tipologia dissertativa, que apresenta, expõe fatos e que tem uma marcação assim mais impessoal, e ao mesmo tempo elementos narrativos que me permitem o quê, gente? Sem sombra de dúvidas, fazer com que os meus elementos poéticos sejam ali inseridos, perfumam o texto. Então ele faz a junção dessas duas tipologias aí. Em esses sinos novos, cuja voz se vem espalhando cada vez mais forte, a palavra forte foi empregada para qualificar o substantivo voz. Galerinha, item errado. Até na hora da minha leitura eu dou uma travada quando o item é errado. Eu quase que dou uma dica aí para vocês. Esses sinos novos cuja voz se vem espalhando cada vez mais forte. A ideia aqui desse forte, gente, desculpa, já pulei aqui para outro item sem querer. Esse forte
está falando em especial desses sinos em si. A voz se espalhando aí cada vez mais forte, gente, não é para qualificar a ideia de voz, e sim para colocar um modo desse espalhando, para ser mais sensato. Então está funcionando muito mais como um advérbio do que necessariamente como um adjetivo. Neste último período do texto, o pronome suas refere-se à expressão todos os seres humanos. Amores, item errado. Galerinha, nem dava para encaixar suas a todos os seres humanos aqui, era um item até muito fácil do CESP. Suas vai remeter a algo feminino plural. Todos os seres humanos é masculino plural. Então a gente nem precisava sofrer nesse item. Ao final do trecho, o autor sugere que há, na prática, o que se poderia chamar de justiça injusta, que nega a liberdade e o direito. Galerinha, item correto. Então, a gente tem aí uma relação de paradoxo dentro desse conceito de justiça injusta, já que nega a liberdade e o direito. A justiça era para garantir a liberdade e o direito, mas ela não garante, então ela é injusta também. Então, dentro desse contexto, é um paradoxo para o conceito de justiça aí. Queridos, eu espero que tenha ficado claro aí para vocês. Caso vocês tenham qualquer dúvida, podem mandar mensagem, podem mandar um e-mail. E lembrem-se, hoje, terça-feira, dia 25, vocês têm aula gravada e tem a finalização também do nosso primeiro formulário avaliativo, do nosso primeiro formulário valendo 20 pontos. Não deixem para o último minuto para poder fazer esse formulário, tá, meus amores? Fiquem atentos, façam com calma, façam com cuidado e, assim, busquem os materiais que nós já trabalhamos para vocês terem o melhor resultado possível e, sobretudo, a maior consciência do conhecimento que você aprendeu, ok? Um beijo, beijo grande. A gente se encontra na nossa aula ao vivo de amanhã, continuando a falar sobre transitividade verbal. Beijocas!